sei que tem muita gente que ainda não começou a investir. Então, para você se tornar de vez um investidor agora em 2024, eu separei 24 motivos, 24 curiosidades sobre uma modalidade de investimento bastante difundida atualmente, que são os fundos imobiliários. Você vai entender tudinho sobre essa modalidade de investimento. Vem comigo! Para quem não sabe, um fundo imobiliário é um tipo de investimento, uma modalidade de investimento dentro da renda variável. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você se torna um cotista, um microsócio de um grupo de imóveis. Como assim? Aqui no Brasil, a gente tem muito enraizada, muito forte a cultura de investimento no setor imobiliário, em imóveis. Então, existem pessoas que compram um terreno, constrói e vende. Outras pessoas compram uma casa e aluga aquela casa para receber a renda passiva, o aluguel daquele inquilino. Outras pessoas compram, de repente, algum imóvel que já está um pouco mais deteriorado, reforma e aí revende. Todas essas formas são formas de investimento, sim. Aqui no Brasil isso é algo muito forte. Acontece que tem como você fazer tudo isso dentro do mercado financeiro através dos fundos imobiliários, que ao meu ver é bem mais barato, bem mais acessível, afinal você não precisa ali de ter 100, 200, 300 mil para iniciar nesse universo e com bem menos burocracia. Com um capital bem simbólico, hoje em dia você já pode sim se tornar um cotista de um fundo de investimento imobiliário, mais conhecido como fundos imobiliários ou FIIs. Então, para você entender bem grosseiramente como funciona toda essa logística e esse repasse, basicamente é isso. É um grupo de imóveis onde essa gestora que administra esse grupo de imóveis, ela recebe esses aluguéis desses inquilinos e esses aluguéis ela repassa aos cotistas, que somos nós, através do dividendo. Nessa imagem aqui da Suno, a gente consegue identificar perfeitamente como funciona toda essa logística. Tem os investidores, o investidor adquire uma cota de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário, que são vários ativos, várias propriedades, recebe, capta esses aluguéis e aí repassa a administradora do fundo, que repassa essa distribuição para os cotistas em forma desses dividendos que eu falei para vocês. Basicamente, essa cadeia é dessa forma que funciona investir em fundos imobiliários. Agora eu vou te falar 24 curiosidades sobre esse universo que você vai entender de vez como é operar e como é adquirir uma cota de um fundo imobiliário. Ah, mas eu posso sair comprando qualquer fundo? Obviamente que não. Existem alguns filtros, alguns indicadores que propiciam a escolha de excelentes fundos. E tudo isso a gente vai analisando, vai avaliando com o tempo, mas depois desse vídeo eu tenho certeza que você já vai sair sabendo muita coisa. A característica número 1, e sem dúvida nenhuma, acho que a universal e a grande vantagem que todo mundo gosta, é o pagamento mensal dos dividendos. Diferentemente de quando você investe em algum ativo da renda fixa ou até mesmo em algumas ações, esses rendimentos eles podem cair só lá na frente, no vencimento ou a cada semestre, enfim. A premissa dos fundos imobiliários não é necessariamente na valorização da cota, mas do repasse mensal dos dividendos. Por lei, os fundos imobiliários eles têm a obrigatoriedade de repassar ao cotista pelo menos 95% dos seus lucros. Esses lucros são repassados através do que a gente chama de dividendos mensais. Então, basicamente é assim, se você comprar uma cota hoje, no mês da frente você já recebe os rendimentos dessa cota que você comprou. Curiosidade número 2 dos fundos imobiliários, são cotas acessíveis. Até um passado não muito distante, as cotas eram realmente ali na casa de 200, 300 reais, mas com essa acessibilidade e esse interesse do pequeno investidor em investir nessa modalidade, os fundos têm tido essa preocupação de serem acessíveis. Então hoje você consegue comprar uma cota de fundos imobiliários muito bons a partir de 7, 10, 11 reais. Então é acessível para qualquer pessoa. Curiosidade número 3. Existem vários segmentos de fundos imobiliários. Como assim? Eles são divididos por setores de atuação. Então tem os fundos de tijolos, que são os imóveis físicos mesmo, as propriedades ali físicas, onde essa gestora ela compra esses imóveis e aí ela aluga, galpões logísticos, lajes corporativas, vários outros. Tem os fundos de papéis, tem também os fundos de desenvolvimento, onde a gestora ela compra terrenos, né, e ali imóveis para construir, então ela ganha nesse desenvolvimento, e vários outros segmentos
segmentos. Claro que se a gente for ficar falando mais detalhado de cada um, não é esse o foco do vídeo, mas só para você entender que não existe só um circuito muito limitado. Tem uma vasta opção e modalidades que você vai aportar de acordo com o seu perfil. Claro que o mais indicado é que a pessoa tenha sempre uma carteira diversificada, um pouquinho de cada, mas isso também vai muito do perfil de cada investidor. A curiosidade e a grande vantagem número 4 dos fundos imobiliários, e sem dúvida nenhuma essa também é uma das universais, é a questão dos dividendos serem isentos de imposto de renda. Isso mesmo, aquele recebimento, aquele lucro ali que pinga na conta da gente todos os meses é isento de imposto de renda. A gente não tem nenhuma incidência em pagar nenhum imposto sobre os dividendos. A quinta curiosidade dos fundos imobiliários: eles são negociados na Bolsa de Valores. É um tipo de ativo dentro da renda variável, então, assim como as ações, é negociado através da Bolsa de Valores. A sexta curiosidade dos fundos imobiliários é que eles são menos voláteis do que as ações. Muitos especialistas, inclusive, sugerem que os investidores iniciantes que quer começar com o pezinho ali na renda variável, comece pelos fundos imobiliários do que pelas ações, justamente porque ele tem essa menor oscilação no mercado. Um fundo imobiliário ele traz uma certa previsibilidade um pouco maior em relação a uma empresa, uma ação. Curiosidade número 7. Existem as duas datas muito importantes de um fundo imobiliário: a data com e a data ex. Muito simples. A data com é a data limite que você tem para ser elegível a receber já o próximo dividendo. Então essa data com é a data limite que você tem para comprar aquele fundo, se você quiser receber já no próximo pagamento esse dividendo. Se você comprar no dia seguinte, vai ser a data ex. E aí vai pular esse pagamento, você vai ser elegível e vai receber somente no próximo. Por exemplo, vamos supor que a data limite, a data com, é dia 20. Então, quem comprar uma cota desse determinado fundo até no dia 20, vai receber o próximo pagamento já do dividendo no próximo mês. Se você comprar a partir do dia 21, então vai pular o próximo pagamento e você vai receber só no outro. Isso é data com e data ex. Curiosidade número 8 dos fundos imobiliários. Atualmente, na Bolsa de Valores brasileira, na B3, existem mais de 400 fundos imobiliários. Mas, obviamente, a gente tem que passar um pente fino em tudo isso para não sair investindo em qualquer um. Depende muito da estratégia de cada investidor e o que o investidor busca naquele fundo. Se quer um fundo mais arriscado, com potencial de maior ganho, se quer um fundo um pouco mais estável, um pouco mais perene, mas com um ganho um pouco menor também, tudo depende do perfil do investidor. A curiosidade e o destaque importante número 9 sobre os fundos imobiliários é a questão da quantidade. Quantidade não é qualidade. E aqui eu estou falando da sua carteira de investimento. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, Juliane, quantos fundos imobiliários eu preciso ter na minha carteira? E a resposta é simples: a quantidade que você der conta de administrar. É muito importante que a gente venha lendo os relatórios, se perdeu algum fundamento, se mudou alguma coisa na gestora, para eu poder, ver se continua sendo um bom investimento, se de repente não é interessante eu trocar, fazer ali uma troca inteligente de um fundo. Então, de que adianta eu ter muitos fundos na minha carteira, pulverizar demais a minha carteira, se eu não dou conta de administrar tudo isso, gerenciar? Uma coisa é ter uma carteira diversificada, e isso é muito importante. Outra coisa é entupir de muitos fundos e aí não conseguir gerenciar. Curiosidade número 10. Além de ganhar com os dividendos, eu posso ganhar com a valorização da cota. E aqui eu quero deixar uma ressalva muito importante. Como eu disse para vocês, a premissa dos fundos imobiliários é essa renda passiva, é pagar os dividendos mensalmente. Então, como um fundo ele tem que repassar pelo menos 95% do seu lucro ali no mês para o acionista, não sobra muito capital para ele reinvestir no fundo. Então, ele não tem muito essa possibilidade de valorização. Então, quando que eu vou ganhar na valorização da cota, Juliane? Quando eu conseguir adquirir a cota num momento, num cenário de mercado positivo. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais expert, mais experiente um pouco nos investimentos, você começa a entender melhor os ciclos do mercado. E aí, quando a cota ela tá mais baixa, ninguém tá olhando para aquilo ali, é o momento ideal de se comprar. E aí, quando começar a subir, você tem a possibilidade de ganhar na valorização. Tá, Juliane, mas se um fundo repassa quase todo do seu lucro pro cotista, como que ele faz então para ter recursos
recurso e reinvestir nele. Aqui é a curiosidade número 11. Para um fundo ele captar recurso, ele pode fazer o que a gente chama de subscrição, que realmente é lançar novas cotas no mercado a fim de captar novos recursos. Seja para comprar um outro imóvel, seja para reformar, seja para diminuir uma alavancagem que o fundo tem ali, né, um saldo devedor muito grande, ele quer pagar um pouco de dívida, então ele tem essa possibilidade de fazer uma subscrição, lançar, emitir novas cotas para serem vendidas. Curiosidade número 12. E eu já adianto que se você ficou comigo aqui até agora, a curiosidade, o destaque ali número 24, eu vou te ajudar a fazer o teu primeiro investimento para você começar hoje a se tornar um investidor através dos fundos imobiliários. Você sabia que um dos fundos imobiliários hoje, considerado um dos maiores em número de cotistas, chega a quase 1 milhão de cotistas? O queridinho se tornou popular, o MXRF11, porque foi um dos primeiros justamente com essa premissa de ser acessível. Ele é um fundo ali na casa de R$10. Atualmente ele tem mais de 999 mil cotistas. Curiosidade número 13, essa também é muito legal. Você sabia que tem como você investir em vários fundos imobiliários apenas aportando em um? É através dos FOFs. Fundo de fundo. É um fundo imobiliário que ele tem a participação em várias cotas de vários outros fundos e aí você acaba que se expõe a vários fundos aportando apenas em um. E aí ele belisca um pouquinho dessas vantagens e também desvantagens de todos esses fundos e você consegue ganhar nessa rentabilidade aportando em apenas um fundo imobiliário. Eu gosto bastante, gente, isso aqui não é recomendação, tá? Mas eu gosto bastante do BCFF11. Eu tenho esse fundo desde que eu comecei na carteira, nunca me deu problema. Curiosidade número 14, e essa não é tão positiva. Tem incidência de imposto de renda sobre fundos imobiliários, sim. Ué, Juliane, mas você não falou que era isento? Os dividendos são isentos de imposto de renda, mas se você vender a cota do fundo imobiliário e essa venda dessa cota teve um lucro, é obrigado, não tem nenhuma isenção. Tem que pagar 20% sobre o lucro dessa venda. Se vendeu com prejuízo, não tem que pagar nada. Então grava bem aqui na tua cabeça. Os dividendos são isentos, mas a venda com lucro tem incidência de 20% do lucro dessa venda. Curiosidade número 15. Os fundos imobiliários, eles podem ser negociados de uma em uma cota. Você pode enviar ali a tua ordem de uma cota e comprar uma cotinha e tá tudo certo. Curiosidade número 16. A maioria das corretoras e bancos digitais hoje em dia já isentaram as taxas de corretagens para investir em fundos imobiliários. Tem muita gente que pensa, é caro, vou gastar muitas taxas para investir nessa modalidade. E não, atualmente, pelo menos as corretoras que eu tenho acesso, a Rico Investimentos e o BTG Pactual, não tem nenhuma taxa para você investir em fundos imobiliários. Não cobra nenhuma taxa de corretagem, tá, gente? Tem as taxinhas ali da bolsa, emolumentos ali, mas também a coisa de centavos é muito pequenininho. Taxa de corretagem hoje em dia já é zero. Vantagem número 17. Você sabia que você pode ser um microdono, um microsócio de um shopping? Lembra que eu falei para vocês que tem várias modalidades de investir nos fundos imobiliários, vários tipos? Então, nos fundos imobiliários de tijolos, tem os fundos de shopping. Essa gestora, ela compra, ela tem a participação em vários shoppings. E isso é muito positivo porque você vai estar exposto a vários inquilinos, a vários aluguéis. Então imagina, gente, quando você entra num shopping, você olha para tudo aquilo ali e pensa, bom, eu sou um microsócio, eu sou um pouquinho dono de tudo isso daqui. É sensacional essa sensação. Eu tenho na minha carteira 3 fundos imobiliários de shoppings diferentes e eu gosto bastante dessa modalidade justamente por essa questão da pulverização de inquilinos. Se um inquilino ou outro sair, deixar, né, um imóvel, o fundo não sente tanto, porque são vários, são muitos aluguéis, entende? Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu gravei que eu explico tudo sobre fundos imobiliários de shopping e eu vou deixar tudo aqui na descrição para você assistir depois. Destaque número 18 dos fundos imobiliários. É um tipo de investimento, gente, que eu falo que é para o longo prazo. Então não compre um fundo imobiliário pensando que você vai ganhar muito dinheiro no curtíssimo prazo. Justamente porque você vai aumentar o seu capital através do reinvestimento dos dividendos. Então, um mês você recebe aqueles dividendos, no mês da frente você reinveste, de modo que vai chegar um momento que o que você vai estar recebendo de dividendos já vai ser o suficiente para você comprar uma nova cota com o que ele mesmo te pagou. E é assim que a bola de neve dos juros compostos trabalham a seu favor. Curiosidade número 19. Um fundo imobiliário com o PVP abaixo de 1 é considerado um fundo descontado. O
Que é isso, Juliane? PVP. O PVP é uma sigla que significa preço sobre valor patrimonial, que nada mais é que se o valor da cota está justo em relação ao patrimônio líquido daquele fundo. A gente considera que um fundo, quando ele está com o PVP abaixo de 1, significa que a cota está descontada, ela está barata naquele dia, naquele momento de compra. Por quê? Porque ele está custando menos do que o valor justo em relação ao patrimônio líquido do fundo. Já se uma cota de um fundo está com o PVP acima de 1, a gente fala que ele está um pouco caro, porque ele ultrapassou o valor justo. Mas presta muita atenção que isso é apenas um dos indicadores para a gente levar em consideração na hora de escolher um fundo. A gente não pode comprar apenas a partir de um indicador. Esse indicador isolado, ele não quer dizer muita coisa. A gente tem que fazer uma análise um pouco mais fundamentalista para escolher um fundo bacana, não somente a partir de um indicador isolado. Não significa que todo fundo imobiliário com o PVP abaixo de 1 tá barato, a gente pode sair comprando, e também não significa que todo fundo imobiliário com PVP acima de 1 a gente não deve nem olhar porque já ficou caro. Tudo deve ser levado em consideração com um conjunto de fatores. Curiosidade número 20. Os fundos imobiliários, eles se beneficiam tanto na alta da Selic quanto na queda. E isso porque quando a Selic está em baixa, como ela teve ali em 2020, se eu não me engano, 2021, em até 2%, isso é algo muito positivo para o mercado imobiliário. Afinal, com os juros baixos, para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica, a taxa mãe da economia do país. Quando os juros eles estão baixos, isso tudo gira muito mais a economia, as pessoas fazem mais financiamentos imobiliários, os imóveis se valorizam, então os fundos imobiliários de tijolos tendem a aumentar. Em contrapartida, quando a taxa Selic sobe igual a gente teve ali no ano passado, umas altas históricas da Selic, o que acontece? Os fundos imobiliários de papéis tendem a se valorizar e a entregar um dividendo muito maior, afinal eles estão intimamente relacionados com a taxa Selic. Tem como sim você investir em ativos, em produtos da renda fixa através dos fundos imobiliários, e isso é possível através dos fundos de papéis. Basicamente, os fundos imobiliários de papéis, eles investem em produtos da renda fixa, LCI, CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. A gestora, ela faz uma carteira diversificada com vários desses produtos e aí ela se beneficia de financiar, de fomentar, emprestar dinheiro, investir dinheiro nesses produtos da renda fixa, captando assim altas taxas de juros. Mas é muito importante você prestar atenção nessa diferenciação. Não é um fundo de renda fixa, é um fundo imobiliário que é renda variável que investe em ativos da renda fixa. Por isso se chama fundos de papéis. Curiosidade número 22. Juliane, se um fundo imobiliário falir, eu perco o meu dinheiro? Por que eu trouxe essa curiosidade aqui? Porque muita gente tem essa dúvida. Eu vou dar só uma pincelada porque eu pretendo gravar um vídeo só falando sobre isso mais detalhado, mas ao meu ver é muito mais difícil falir, quebrar um fundo imobiliário do que de repente uma empresa. Como eu falei para vocês, um fundo imobiliário ele tem uma certa previsibilidade um pouco maior. Eu acredito que o risco seria muito maior, por exemplo, num fundo monoinquilino, monoimóvel, ou seja, com um imóvel apenas. Se esse inquilino deixar esse imóvel, o que acontece? Vai ser um imóvel que vai estar sem estar alugado. Então, provavelmente a cota vai cair, vai ficar um tempo sem estar repassando dividendos para o cotista. Então, por isso eu não gosto muito dessa proposta de fundos imobiliários monoimóveis. Possivelmente a gestora depois vai conseguir um novo inquilino e vai voltar tudo ao normal. Vamos supor que o inquilino deixou esse imóvel porque ele está muito velho, está precisando de uma reforma. Aí o fundo ele vai pegar os recursos próprios que ele tem para reformar e realugar. Se ele não tiver caixa para isso, ele vai convocar a assembleia, vai fazer ali a emissão de novas cotas para captar recurso, vai fazer uma subscrição para reformar o prédio. E aí ele vai poder realugar ou então ele vai vender e aí o dinheiro que ele captou dessa venda vai entregar com o preço justo para os seus cotistas. Obviamente pode ser que você perca dinheiro nesse episódio todo, pode ser que sim, mas entende que falir, quebrar, ou seja, você perder tudo que você investiu é muito mais difícil. Agora, se a gente pensar num fundo imobiliário grande, robusto, com vários imóveis, isso é muito mais difícil de acontecer.
Como diz o professor Baroni, é possível? É, mas é pouco provável. Até mesmo porque se um inquilino ou se um imóvel der problema, o fundo tem vários outros que vai estar equilibrando, entende? Até que tudo isso aconteça, gente, você vai ver como que o fundo tá indo. Você pode muito bem se desfazer da cota antes, se você notar ali uma quebra, né? Ou de repente tá caindo nos fundamentos, você pode se desfazer do fundo com um prejuízo menor do que ele zerar totalmente. Curiosidade número 23 dos fundos imobiliários: o relacionamento com o investidor, a área do RI. Todos os fundos imobiliários, eles têm muito essa premissa e eles são até cobrados por isso, de ter essa relação de transparência com o investidor. Então, todos os fundos imobiliários têm um site e eles lançam todos os relatórios, tudo bonitinho no site. Claro, né, gente? Tem relatórios e relatórios. Isso é uma característica mais peculiar de cada fundo, mas os grandes fundos, das grandes gestoras, os fundos bons, eles têm relatórios bem robustos que dá uma transparência muito positiva para o investidor. E isso aumenta a confiança no próprio fundo. Destaque número 24, e se você ficou comigo até agora, já por favor, não esquece de se inscrever e deixar o like, que para mim é muito importante. Vou pegar na tua mão, eu vou investir agora ao vivo, eu vou comprar um fundo imobiliário ao vivo, aqui pelo aplicativo da BTG Pactual. Eu vou comprar um fundo imobiliário com você, para você ver o tanto que é simples, não tem burocracia nenhuma e facilmente você já consegue se tornar um cotista. Vou comprar da conta do meu filho Theo, porque eu não consigo gravar a tela pela corretora Rico, que é a que eu opero, então eu vou comprar no nome do meu filho Theo. Eu não ia comprar, gente, não tava nos meus planos comprar esse fundo. Tô comprando aqui ao vivo agora, só para mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui, gente, no aplicativo do BTG Pactual. Tá vendo que tem duas bolinhas? Nesse preto, que é o BTG Trader, tá? Para fazer operações e comprar fundos e ações, é nesse pretinho aqui. Eu entro, coloco a minha senha e aí ele vai aparecer nossas 3 contas, que eu administro, gerencio a minha e dos meus 2 filhos. Eu vou clicar aqui na minha conta do Theo, aqui mostra o valor que ele tem investido, e se eu correr aqui para baixo, ó, vocês vão ver todos os fundos que ele tem. Então ele tem vários fundos, e aí o site, aqui o aplicativo, mostra certinho o valor que tem, a quantidade de cotas. Eu vou comprar esse fundo imobiliário aqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó, o VIUR11, ele tem 11 cotinhas. Se a gente clicar aqui nessa setinha direcionada para baixo, ele vai dar mais informações, ó. Meu preço médio nesse fundo aqui é de R$7, eu comprei a R$7 e ele tem 11 cotas. Se eu quiser operar, é só eu clicar aqui em cima, ou então eu venho aqui embaixo, ó, em mercado, e eu também consigo operar por aqui. Tá vendo esse gráficozinho aqui? E aí aparecem todos esses fundos. Esses fundos eu que cadastrei aqui nessa janela, porque aí você pode cadastrar os fundos que você quiser. Se você vir aqui em cima, ó, clicar em favoritas nessa setinha, você personaliza a tua lista do jeito que você quer. Como esses são os ativos que eu mais tenho acesso, que eles têm na conta, eu quis montar desse jeito. Tá vendo o VIUR aqui embaixo, ó? Eu vou clicar nesse VIUR11, é só eu clicar aqui em cima e vai abrir essa janela de negociação. Aqui ele vai me mostrar esse gráficozinho aqui, aí eu vou conseguir olhar aqui embaixo também, tem algumas informações. Hoje ele está sendo cotado aí nessa casa de R$7,97, R$7,96. Eu clico aqui em negociar e vou clicar em comprar. Percebe que aqui ele vai abrir o que a gente chama de boleta. O nome disso daqui se chama boleta. E aí eu vou preencher. Eu vou colocar o preço a mercado, no preço que está sendo mais negociado, que é R$7,96 para executar rápido para vocês verem. Mas geralmente eu pichincho e coloco a mínima do dia, tá? Eu já tinha mandado outras ordens e aí eu cancelei para mostrar ao vivo aqui para vocês, porque eu não tinha colocado a tela para gravar. Ele me dá essa janela aqui, ó, enviar ordem de compra, VIUR a R$7,96 hoje, enviar ordem. Você clica em enviar, pronto, ele vai enviar, olha lá, ó, já executou. Por quê? Porque eu enviei a preço de mercado, que era R$7,96. Então, a partir de agora, o Theozinho, que tinha 11 cotas desse fundo, já tem 12. Vai sair o saldo da continha dele e é simples assim, gente. Comprar uma cota de um fundo imobiliário é simples assim. Eu vou mostrar para vocês aqui no site do Status Invest, vamos abrir lá junto, e eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Aqui no site do Status Invest, eu tô com a carteira do Theo aberta, e aí você já consegue observar, ó, todos os fundos imobiliários que ele tem em carteira. Não tem muita coisa não, tá, gente? Aqui, ó, o VIUR11, eu comprei a R$7, ele já teve um ganho muito legal, né, de mais de 13% na carteira dele. Ele tinha 11 cotas, agora eu tenho que atualizar porque ele tem 12, mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Clicando em cima do VIUR, ele vai me dar todas as informações do fundo.
O fundo, ele entregou no último ano quase 11% em dividendo. Ele está sendo cotado aí hoje na casa de R$7, 7 e pouquinho, quase R$8, e ele está entregando um dividendo recorrente de mais ou menos 7 centavos por mês, tá? Tá vendo? Nos últimos meses, nos últimos anos, não teve grandes oscilações no dividendo. Essa estabilidade, ela é muito positiva, é uma vantagem dos fundos imobiliários. E aqui, ó, outra coisa que eu quero mostrar é o PVP, tá vendo? O preço sobre valor patrimonial, 0,88, ele está abaixo de 1, que tá falando, né, que o valor justo em relação ao patrimônio líquido é de mais ou menos R$9. Então, ele é um fundo, tá ali quase 8, que ainda está barato. Gente, isso não é recomendação, tá? É um fundo um pouco mais novo, ele já tem mais ou menos 46 mil cotistas. Gente, o que eu quero mostrar pra vocês é isso. Não é um bicho de 7 cabeças investir nos fundos imobiliários. E aí, você comprou hoje, a partir do mês que vem você já recebe o seu primeiro dividendo, a sua renda passiva. Espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre fundos imobiliários ou muita coisa. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o like aqui pra me ajudar. Deixa aqui nos comentários se eu te trouxe alguma informação que você ainda não sabia. Um ano novo excelente, cheio de dividendo na sua conta. Fica com Deus, um beijo enorme e até o próximo. Show